Dizem que Brahman, o Criador, imagina coisas e desfruta delas pela força da imaginação. A mesma afirmação pode ser aplicada à sua criatura, o homem? Esse é também o seu pensamento. Krishnamurti diz que o homem deve descobrir o eu. Então, o eu se dissolve, sendo apenas um conjunto de circunstâncias. Não há nada atrás do eu. O ensinamento dele parece ser muito similar ao de Buda. Sim, sim, além da expressão. O mundo é materialista. Qual é o remédio para isso? Materialista ou espiritual, ele é conforme a sua perspectiva. Direcione o seu olhar para dentro e torne-o absoluto. Torne correta a sua perspectiva. O Criador sabe como cuidar de sua criação. Qual é a melhor coisa a fazer para garantir o futuro? Cuide do presente. O futuro cuidará de si mesmo. O futuro é o resultado do presente. Então, o que devo fazer para torná-lo bom? Ou devo me manter quieto? De quem é a dúvida? Quem é que quer um curso de ação? Encontre o duvidador. Se você segurar o duvidador, as dúvidas desaparecerão. Tendo perdido o ser, os pensamentos o afligem. O mundo é visto, as dúvidas surgem e também a ansiedade pelo futuro. Segure-se firmemente no ser, e esses desaparecerão. Como fazer isso? Essa pergunta é relevante para as questões do não ser, mas não para o ser. Você duvida da existência do seu próprio ser? Não. Entretanto, eu quero saber como o ser poderia ser realizado. Existe algum método que leve a isso? Faça esforço. Assim como a água é obtida por perfurar um poço, você também realizará o ser por meio de investigação. Sim, mas alguns acham a água prontamente e outros com dificuldade. Mas você já vê umidade na superfície. Você está vagamente consciente do ser. Persiga-o. Quando o esforço cessa, o ser resplandece. Como posso treinar a mente para olhar para dentro? Pela prática, a mente é a fase inteligente que leva à sua própria destruição para o ser se manifestar. Como posso destruir a mente? A água não pode ser transformada em água seca. Procure o ser. A mente será destruída. Como posso evitar a miséria? A miséria tem uma forma? A miséria é apenas pensamento indesejável. A mente não é forte o suficiente para resistir a ele. E como faço para ganhar essa força mental? Pela adoração a Deus. A meditação sobre o Deus da imanência é difícil de entender. Deixe Deus em paz. Segure o seu ser. E como se faz a repetição de mantras? Ela é de dois tipos, grosseira e sutil. A repetição sutil é a meditação sobre ela, e isso dá força à mente. Mas a mente não fica firme para a meditação. Isso é devido à falta de força. Os rituais geralmente são feitos mecanicamente, assim como outros deveres religiosos. Isso é útil? Não é melhor repetir o mantra conhecendo o seu significado? Sim, Dizem que nos é oferecida a escolha de desfrutar méritos ou deméritos após a morte. A sucessão deles seria de acordo com a nossa escolha. É assim mesmo? por que levantar essas questões relativas aos eventos após a morte? Por que perguntar coisas do tipo: eu nasci? Eu estou colhendo frutos do meu karma passado? Essas perguntas não serão levantadas daqui a algum tempo quando você adormecer.
Por quê? Você agora é diferente daquele no sono? Você não é. Por que essas questões surgem agora e não no sono? Descubra. Um homem de meia idade e de aparência frágil chegou com uma bengala na mão. Colocou-a diante do Bhagavan, curvou-se e sentou-se perto do Maharishi. Depois ele se levantou e com grande humildade ofereceu a bengala a Bhagavan, dizendo que ela era de madeira de sândalo. Fique com ela. Nada do que é de Bhagavan pode ser salvaguardado. Sendo propriedade comum, mas cobiçada por alguns, ela será levada por algum visitante, com ou sem a permissão de Bhagavan. Então você poderá ficar descontente. Um homem ainda assim insistiu humildemente. Sri Bhagavan não conseguiu resistir às súplicas dele. Mantenha a você mesmo como prasad de Bhagavan. O homem pediu então que a bengala pudesse primeiro ser aceita e depois dada a ele com bênçãos por Sri Bhagavan. Sri Bhagavan a recebeu, disse que ela era boa, assentiu e a entregou de volta ao homem. Guarde-a. Ela fará com que você sempre se lembre de mim. Outro visitante falou: Maharaj, eu tenho a sorte de ver você. Os meus olhos tiveram o prazer de vê-lo. Os meus ouvidos o prazer de ouvir sua voz. Eu sou abençoado com tudo que um ser humano gostaria de ter. Eu tenho tudo o que quero, que um humano iria querer. Mas eu não tenho paz mental. Algo impede isso. Provavelmente o meu destino. Tudo bem. O que precisa ser dito foi dito. O que é o destino? Não há destino. Renda-se e tudo ficará bem. Jogue toda a responsabilidade em Deus. Não carregue a carga sozinho. O que o destino poderá fazer a você então? A rendição é impossível. Sim, a rendição completa é impossível no início. A rendição parcial é certamente possível para todos. No decorrer do tempo, ela levará a uma rendição completa. Bem, se a entrega é impossível, o que pode ser feito? Não há paz de espírito. Você é impotente para produzi-la. Isso só pode ser feito pela rendição. A rendição parcial pode desfazer o destino? Oh, sim, ela pode. O destino não é devido ao karma passado? Se alguém é entregue a Deus, Deus cuidará disso. Se é a lei de Deus que faz o karma, como Deus o desfaz? Tudo está apenas nele. Como posso ver Deus? Dentro. Se a mente se voltar para dentro, Deus se manifesta como consciência interna. Deus está em tudo, em todos os objetos que vemos ao nosso redor. Dizem que nós devemos ver Deus em todos eles. Deus está em tudo e no observador. Onde mais Deus pode ser visto? Ele não pode ser encontrado fora. Ele deve ser sentido dentro. Para ver os objetos, a mente é necessária. Conceber Deus neles é uma operação mental. Mas isso não é real. A consciência interna, sem a mente, é sentida como Deus. Existem, digamos, belas cores. É um prazer vê-las. Nós podemos ver Deus nelas. Isso são concepções mentais apenas. Há mais do que cores. Eu mencionei cores apenas como um exemplo. Eles também são igualmente mentais. Há o corpo também, os sentidos e a mente. A alma faz uso de todos esses para conhecer as coisas. Os objetos, sentimentos ou pensamentos são todos concepções mentais. A mente surge após o surgimento do pensamento eu ou ego. De onde o ego surge? Da consciência abstrata ou inteligência pura. É a alma? A alma, mente ou ego são meras palavras. Não há entidade do tipo. A consciência é a única verdade.
Então, essa consciência não pode dar prazer. Sua natureza é bem-aventurança. Só a bem-aventurança existe. Não há desfrutador para apreciar o prazer. O desfrutador e a alegria, ambos se fundem nela. Existe prazer e dor na vida comum. Não devemos permanecer apenas com o prazer. O prazer consiste em dirigir e manter a mente no interior. A dor é enviá-la para fora. Só há prazer. A ausência de prazer é chamada de dor. Sua própria natureza é prazer, bem-aventurança, Ananda. Isso é a alma? Alma e Deus são apenas concepções mentais. Deus é apenas uma concepção mental? Sim. Você pensa em Deus no sono? Mas o sono é um estado de embotamento. Se Deus for real, ele deverá permanecer sempre. Você permanece no sono e na vigília, exatamente o mesmo. Se Deus for tão verdadeiro quanto o seu ser, Deus deve existir no sono, assim como no ser. Esse pensamento de Deus surge apenas no estado de vigília. Quem pensa agora? Eu penso. Quem é esse eu? Quem diz isso? É o corpo? O corpo fala. O corpo não fala. Se é assim, ele falou no sono? Quem é esse eu? Eu dentro do corpo. Você está dentro ou fora do corpo? Eu estou certamente dentro do corpo. Você sabe disso em seu sono? Eu permaneço no meu corpo, também no sono. Você está ciente de estar dentro do corpo no sono? Mas o sono é um estado de embotamento. O fato é que você não está dentro nem fora. O sono é o estado de ser natural. Então o sono deve ser um estado melhor do que esse. Não existe um estado superior ou inferior. No sono, no sonho e no estado de vigília, você é exatamente o mesmo. O sono é um estado de felicidade. Não há miséria. A sensação de carência e de dor surge apenas no estado de vigília. Qual é a mudança que ocorreu? Você é o mesmo em ambos, mas há diferença na felicidade. Por quê? Porque a mente surgiu agora. Essa mente surge após o pensamento eu. O pensamento surge da consciência. Se alguém permanece na consciência, ele sempre é feliz. O estado de sono é o estado em que a mente está quieta. E eu considero esse um estado pior. Se assim for, por que todos desejam dormir? É o corpo cansado que vai dormir. O corpo dorme? E apoio é a condição em que o desgaste do corpo é reparado. Que seja, mas o corpo dorme ou acorda? Você mesmo disse pouco antes que a mente está quieta no sono. Os 3 estados são da mente. Eles não são estados da alma que funcionam através dos sentidos? Eles não são da alma ou do corpo. A alma permanece sempre não contaminada. Ela é o substrato que atravessa todos esses 3 estados. A vigília passa, eu sou. O estado de sonho passa, eu sou. O estado de sono passa, eu sou. Eles se repetem e ainda assim eu sou. Eles são como imagens se movendo na tela em uma exibição de cinema. Elas não afetam a tela. Do mesmo modo, eu também permaneço inalterado, embora esses estados passem. Se isso é do corpo, você está ciente do corpo no sono? Não. Sem saber que o corpo está lá, como o corpo pode ser considerado adormecido? Ora, porque ele ainda é encontrado depois de acordar. O senso do corpo é um pensamento. O pensamento é da mente. A mente surge após o pensamento eu. O pensamento eu é o pensamento raiz. Se esse for mantido, os outros pensamentos desaparecerão.
Então não haverá corpo, nem mente, nem mesmo o ego. O que restará então? O ser em sua pureza. Como se pode fazer a mente desaparecer? Nenhuma tentativa é feita para destruí-la. Pensar ou desejar isso é em si um pensamento. Se o pensador for procurado, os pensamentos desaparecerão. Eles vão desaparecer por si mesmos? Parece tão difícil. Eles vão desaparecer porque são irreais. A ideia de dificuldade é em si um obstáculo para a realização. Ela deve ser superada. Permanecer como ser não é difícil. Parece fácil pensar em Deus no mundo externo, enquanto parece difícil permanecer sem pensamentos. Isso é absurdo. Olhar para as outras coisas é fácil e olhar para dentro difícil deve ser o contrário. Mas eu não entendo, isso é difícil. Esse pensamento de dificuldade é o principal obstáculo. Um pouco de prática fará você pensar de forma diferente. Qual é a prática? Descobrir a fonte do eu. Esse era o estado antes do nascimento. Por que se deve pensar em nascimento e morte? Você realmente nasceu? O surgimento da mente é chamado de nascimento. Depois da mente, o pensamento de corpo surge e o corpo é visto. Então, o pensamento de nascimento, o estado antes do nascimento, a morte, o estado após a morte, todos esses são apenas da mente. De quem é o nascimento? Eu não sou nascido agora? Enquanto o corpo é tido em conta, o nascimento é real. Mas o corpo não é o ser. O ser não nasce nem morre. Não há nada novo. Os sábios veem tudo no e do ser. Não há diversidade nele. Portanto, não há nascimento nem morte. O ego aparece e desaparece, é transitório, enquanto o eu real é permanente. Apesar de você, na verdade, ser o eu real, você identifica erroneamente o eu real com o ego. Como esse erro acontece? Veja realmente se ele aconteceu.